Bondoso Deus, nosso Pai, louvado e exaltado para sempre seja o teu santo nome, Senhor. Nós te glorificamos, meu Deus, te exaltamos, porque tu és o nosso Deus, és o nosso Criador, és o nosso mantenedor, e pelo sangue de Cristo também nós temos a salvação e a esperança de que em breve estaremos para sempre com o Senhor. Obrigado, meu Deus, por este culto de adoração. O Senhor nos trouxe aqui, nós te louvamos, te agradecemos muito, porque o Senhor cuidou da gente esta semana. Agora, Senhor, a tua palavra vai ser aberta. Fala com a gente mais uma vez. Queremos te pedir a condução do Espírito sobre nós, para que neste ambiente, Senhor, o Espírito Santo possa passear, possa trabalhar em nossa mente, em nosso coração, e a mensagem do céu, através da Santa Bíblia, possa encontrar um lugar especial na nossa vida. Fala com a gente, Senhor, mais uma vez te pedimos, clamamos isso pelo poder do teu Espírito, pela tua misericórdia, e em nome de Jesus, amém, Senhor. Um feliz sábado a todos. Alegria poder retornar a este lugar. Que bom poder receber todos vocês na casa do Senhor para juntos adorarmos ao nosso Deus na beleza da sua santidade. Todos são muito bem-vindos. Também quero cumprimentar aqueles que nos acompanham pela internet. Você é muito bem-vindo. Que Deus te abençoe também ricamente e que de alguma maneira a palavra do Senhor possa falar também ao seu coração nesta hora. Para aqueles que são cegos ou que têm baixa visão, aqui vai uma autodescrição. Me chamo Vitelmo, sou pastor da Igreja Adventista do Sétimo Dia, 42 anos, cabelos pretos, uso óculos em formato circular, estou trajando um terno azul marinho com discretas listras, camisa azul clara, gravata vermelha e sapato preto. Você também é muito bem-vindo a este culto de adoração. Você já sabe que nós estamos em uma programação especial, compondo os 10 dias, que nos últimos 10 anos nós chamamos de 10 dias de oração. E a partir deste ano a igreja está fazendo uma adaptação na nomenclatura, e nós estamos chamando de 10 dias de clamor e 365 dias de oração. Este é o primeiro sábado desses 10 dias, e nós estamos dedicando exatamente para a oração, para o jejum e para a busca do Espírito Santo. Hoje, a mensagem tem que ver exatamente com oração. Afinal de contas, se estamos em um período intenso de oração, vamos falar sobre oração. E eu quero dar um destaque especial a uma história bíblica e o que essa história, por trás dela, tem a ver com a oração. Aliás, muito daquilo que aconteceu nessa história é uma história de batalha e uma história de vitória. Mas tudo isso só foi possível pelo poder da oração. Então, por favor, se você tiver a sua Bíblia, abra a sua Bíblia no livro de Josué. Josué capítulo 10. Josué capítulo 10. Esse é o texto que nós vamos ler neste momento. Josué capítulo 10. Você que está conosco na internet, também pode tomar a sua Bíblia. Acompanhe com a gente esse texto, que Deus tem coisa muito bonita para ensinar para a gente nessa manhã. Você crê nisso, sim ou não? Amém, eu creio também. Vamos lá. Josué capítulo 10. Todos encontraram? Josué capítulo 10. Olha para mim, mantenha a sua Bíblia aberta, deixa eu fazer uma breve introdução e na sequência a gente lê. Combinado assim? Vejam, capítulo 10, a gente vai ver uma guerra
entre 5 reinos contra um. 5 reinos se juntam e vão lutar contra o povo de Israel e contra uma outra cidade chamada Gibeão, que daqui a pouquinho a gente vai entender. Mas por que isso acontece? Porque no capítulo 9, que a gente não vai ler, a cidade de Gibeão, com o seu exército, fez uma aliança de paz com o povo de Israel. Devo contextualizar você de que, depois que Moisés levou o povo à margem do rio para receber a terra prometida, você sabe, Moisés depõe a sua missão, descansa, e Josué assume agora aquela missão de conduzir o povo, de guerrear e de conquistar a terra. Josué já havia, com o exército de Israel, conquistado a cidade de Jerusalém, a cidade de Ai, e a fama de Josué começou a correr em todo o mundo circunvizinho. Uma das cidades importantes daquela época, chamada Gibeão, foi tomada de medo e terror, porque estava na rota por onde Josué ia passar. Então eles fizeram todo um plano, um esquema, para ir até Josué, fazer um contrato de paz, uma aliança de paz, para que em todos os momentos Josué pudesse livrar e defender o povo de Gibeão, ao contrário de derrotá-los. As cidades vizinhas ficaram sabendo dessa aliança entre o povo de Gibeão e Josué. Só que Josué deu uma vacilada nessa hora, porque ele não buscou o conselho de Deus. E toda vez que a gente faz alguma coisa sem buscar o conselho de Deus, normalmente vai dar errado. Josué não buscou o conselho de Deus, fez aliança com Gibeão, e depois a gente vai ver lá na frente que isso trouxe trágicas consequências para o povo de Gibeão, porque eles fizeram essa aliança através do engano, e depois eles se tornaram escravos. Eu não vou me aprofundar nesses detalhes, que não interessa para a gente agora. O que interessa para a gente é saber que Gibeão, por medo de ser destruída, fez, através de um engano, uma aliança com Josué. E agora, por onde Josué passasse, Gibeão seria aliado. Josué não poderia destruir Gibeão, e qualquer outra cidade ao redor, ou exército que fosse lutar contra Gibeão, eles poderiam pedir ajuda de Josué, porque eram aliados. Até aqui está tranquilo para todo mundo, sim ou não? Deixa eu ver o dedão, quem está comigo aqui. Quem está comigo? Maravilha. Então este é o cenário, capítulo 9, aliança entre Gibeão e Israel. Agora a gente entra no capítulo 10, olha o que vai acontecer, a partir do verso 1, leia comigo. Tendo Adonisedeque, rei de Jerusalém, ouvido que Josué tomara a Ai, e a havia destruído totalmente, e feito a Ai e ao seu rei, como fizera a Jericó e ao seu rei, e que os moradores de Gibeão fizeram paz com os israelitas e estavam no meio deles. Agora o que é que diz o verso 2 na sua Bíblia? Temeu muito. Então ouçam, o que na sequência o rei de Jerusalém, chamado Adonisedeque, ele fez? Mandou mensagem para cidades vizinhas, para outros 4 reis, dizendo assim: vamos nos unir, porque nenhum de nós individualmente vai conseguir destruir Josué. Vamos nos unir e nós 5 vamos lutar contra Gibeão primeiro, vamos destruir Gibeão, enfraquecer, e depois a gente agora vai resistir a Josué. E assim foi. Mandou recado, os outros 4 reis toparam o desafio, se juntaram e agora foram em direção à cidade de Gibeão. Nesse momento, Gibeão agora manda um recado para Josué, dizendo assim: Josué, vem socorrer a gente, porque o negócio aqui está ficando feio. 5 reinos estão unidos e vêm numa coalizão para nos derrotar. Como tinha uma aliança firmada, Josué tinha que atender o chamado. Agora, olha o que eu acho interessante na continuação da história. Verso 8, verso 7, diz assim: Então subiu Josué
de Gilgal, onde estavam acampados, ele e toda a gente de guerra com ele, e todos os valentes. Verso 8, disse o Senhor a Josué: não temas, porque nas tuas mãos os entreguei, nenhum deles te poderá o que, gente? Resistir. Verso 9, Josué lhe sobreveio de repente, porque toda a noite veio o quê? Veio subindo, toda a noite veio subindo desde Gilgal. Dá uma parada até aí, olha para mim novamente aqui, veja. Como no capítulo 9, Josué já tinha dado uma vacilada de firmar uma aliança sem buscar a orientação de Deus, quando ele recebe o pedido de socorro, primeira coisa que Josué faz, oração. Vai buscar o conselho divino. Afinal de contas, a gente não está falando de qualquer batalha, a gente está falando de uma grande batalha. 5 cidades, 5 exércitos unidos contra o povo de Israel. Ele ora e recebe de Deus a confirmação da promessa. E aqui é o primeiro detalhe que eu quero chamar a sua atenção. Eu gosto dos detalhes das histórias. O título da mensagem de hoje: entre a promessa e o pôr do sol. Quando Deus fez o chamado para Josué, para substituir Moisés como líder do povo, Deus havia feito uma promessa: Josué, ninguém te poderá resistir, enquanto você estiver comigo, vai ser vitória sobre todas as batalhas. Josué entendeu isso, embora em algum momento, dando uma vacilada aqui e acolá, porque isso acontece com a gente, sim ou não? Sim ou não? Capítulo 10, ele não ousa começar o grande desafio da batalha sem buscar a orientação de Deus, se põe de joelhos, começa a orar, e Deus aparece para Josué com essas palavras: não temas. Veja, é a confirmação da promessa que fez no início da sua jornada, quando Deus o chamou. Eu quero dar uma palavra aqui só para dar um recadinho para você. Eu não sei quanto tempo você tem de fé, eu não sei quanto tempo você tem de cristianismo, eu não sei quanto tempo você tem de jornada espiritual, eu não sei quanto tempo tem a sua história com Deus, mas se em algum momento os embates da vida ou as batalhas da sua história têm sido tão intensas, nunca esqueça, aquilo que Deus te prometeu, quando Ele te chamou, Ele há de cumprir até o final. Diga amém. Disse Deus: Josué, não temas, vai dar tudo certo. Nessa batalha eu estou contigo, assim como já estive no passado. Você vai vencer, ninguém te poderá resistir e te derrotar. Quando Josué recebe de Deus a confirmação, ele arregimenta todo o seu exército e começa a marchar. Quando? A Bíblia diz para a gente: durante toda a noite veio subindo. Durante toda a noite. Josué agora estava na força do Espírito, no poder, veja, da resposta da oração. E aqui tem um detalhe, eu não sei se você lembra de uma passagem de Ellen White que diz assim, ó: nada temos que temer quanto ao quê? Ao futuro, a menos que a gente se esqueça de quê? Lá de trás, do passado, como foi que Deus cuidou da gente, com a sua mão nos susteve. Então, querido irmão, não tenha medo das lutas que vêm no futuro, não tenha medo das lutas que você enfrenta no presente, porque é só você olhar para trás e ver como Deus foi cuidando de você ao longo da história. Então Josué, com todo o exército pronto, veio subindo toda a noite, marchou a noite inteira. E é interessante perceber que, além de um homem de oração, Josué também era um homem de ação. Essa história tem uma porção de coisas interessantes para a gente. É porque não basta o cristão apenas ficar orando a vida inteira orando, de braços cruzados, não? Essa história dá uma porção de recados interessantes, não é? O mesmo homem que foi o homem de oração, que gastou tempo de joelhos buscando o conselho de Deus, foi o homem de ação. Veja, por que a Bíblia dá esse detalhe? Durante toda a noite veio subindo. Porque Josué tinha que trilhar uma jornada de 38 quilômetros a pé, entre o local onde eles estavam e a cidade de Gibeão. Josué queria chegar exatamente no amanhecer,
para não dar tempo para o exército inimigo se organizar. Eles queriam chegar e já pegar todo o exército desarrumado ainda. Homem de ação. E aqui eu fico pensando, quantos jovens, quantos cristãos, quantos homens e mulheres deixaram de conquistar grandes coisas na vida, porque primeiro, não buscaram o conselho de Deus, segundo, não foram homens e mulheres de ação. Atente para essa combinação entre a ação humana e o agir divino. A gente vê ao longo da Bíblia diversas vezes essa combinação na história. Deus agindo, mas o homem fazendo a sua parte. Você já ouviu diversas vezes aquele jargão que diz: aquilo que o homem tem que fazer, Deus não vai fazer. E aqui de novo Josué ensina isso para a gente, homem de ação. Então aqui vai um recado para você que ainda é jovem. Talvez está escolhendo qual a profissão, qual a faculdade vai fazer, presta atenção. Muitos jovens não conseguiram grandes sonhos na vida, porque ficaram em casa, no conforto do sofá, talvez na atração das telas, apenas jogando, assistindo, porque era mais cômodo ficar lá, do que pagar o preço para sair em busca dos sonhos e dos projetos. Ouça isso, todo jovem cristão, que aprender a combinação, que tem que fazer o melhor de si, enquanto ser humano, e confiar plenamente do poder divino, grandes coisas vai acontecer na sua vida. Josué marchou toda a noite com seu exército, e quando amanheceu, adivinha o que aconteceu? Onde Josué estava? Exatamente no ponto de batalha. Chegou à cidade de Gibeão. Agora, como Josué estava fazendo a sua parte humana, Deus agora começa a agir de maneira milagrosa. Entre a promessa do chamado e da confirmação da oração de Josué, que ia dar tudo certo, antes de findar o dia, Deus foi agindo de maneira milagrosa ao longo da batalha. Você não diz amém? Primeira coisa que Deus fez, olha o que diz no verso 9, avance comigo um pouquinho na história. Josué lhe sobreveio de repente, porque toda a noite veio subindo. Verso 10, o Senhor, o que é que diz a sua Bíblia? Não ouvi, o Senhor os conturbou diante de Israel, e os feriu com grande matança em Gibeão, e os foi perseguindo pelo caminho que sobe a Bet-Horon, e os derrotou até Azeca e Maquedá. Deixa eu dizer para vocês, primeira coisa que Deus fez, a palavra que foi traduzida aqui como o Senhor os conturbou, originalmente ela quer dizer assim, o Senhor lançou pânico e confusão, de tal forma que eles fugiram loucamente. Eu não sei se você alguma vez já fugiu de um cachorro muito bravo. Alguém já fugiu de um cachorro muito bravo, irado, atrás de você latindo? Alguém já fugiu de um pitbull, talvez, É mais ou menos isso. Veja, a gente não tem noção, a gente não quer nem saber o que é que tem pela frente, porque a gente sai desesperadamente, loucamente, para fugir, não é? Daquele que poderá ser o nosso destruidor. Quando o exército de Israel chega no campo de batalha, o Senhor os conturbou, ou seja, o Senhor desbaratinou assim o inimigo. O exército do inimigo começou a correr para lá, para cá loucamente. Primeiro milagre cumprindo a promessa. Começou a correr para um lado, para o outro. Depois o texto continua dizendo assim, verso 11. Sucedeu que fugindo eles de diante de Israel, a descida de Bet-Horon, fez o Senhor cair do céu sobre eles grandes pedras, até Azeca, e morreram. Mas foram os que morreram pela chuva de pedras,
do que os mortos à espada pelos filhos de Israel. Segundo milagre. Veja que até aqui o povo não precisou lutar. Quando o exército de Israel chega, Deus os conturbou, ou seja, saíram todos loucamente correndo. Na sequência, Deus faz cair grandes pedras, diz a Bíblia, uma chuva de grandes pedras. E muitos do exército inimigo morreram, muitos. Só que outros ainda fugiram. E qual era o desafio? Se o dia terminasse, provavelmente o exército inimigo teria tempo suficiente para se reorganizar e voltar forte no outro dia. Então a gente está diante de uma grande batalha. Não era uma batalha comum como as demais. Não era apenas contra um exército, uma cidade. Era um momento de intensa crise para Josué. Então ele busca em oração, age caminhando rumo à batalha. Deus começa a operar os seus milagres. Só que muita gente ainda fugiu. E fugiu por um lugar, era conhecido na época como Garganta da Montanha. O nomezinho aparece aqui como Bet-Horon. Esse lugar de Bet-Horon é um desfiladeiro militar muito perigoso no mundo antigo. Para vocês terem uma ideia, exércitos inteiros foram dizimados por aquele estreito chamado Bet-Horon. Josué corria o mesmo risco se não dizimasse por completo os inimigos naquele momento. Então esse talvez fosse o momento mais intenso daquela batalha. E aí no meio da batalha, o que é que Josué decide fazer? Uma coisa, humanamente falando, louca. Ele decide parar no meio da guerra intensa para orar. Para então e agora vai conversar com Deus, entrega a Deus a intensidade e o perigo que estavam correndo. E o Espírito Santo ilumina e inspira Josué a fazer uma oração ousada. Na verdade era algo assim, completamente incomum, porque em toda a história bíblica a gente não vê ninguém fazendo isso, nem antes e nem depois. O que é que Josué faz? Veja comigo no verso 12, a sequência da história. Josué busca o conselho divino de novo. No meio do clamor, da agonia, mais uma vez, pede a Deus forças. E no verso 12 diz assim, então Josué falou ao Senhor no dia em que o Senhor entregou os amorreus nas suas mãos, nas mãos dos filhos de Israel. E disse-lhes na presença dos israelitas: Sol, detente em Gibeão, e tu, lua, no vale de Aijalon. Dá uma parada, olha para mim aqui. Deixa eu explicar para vocês. Esse é um dos textos polêmicos que a Bíblia tem. Eu não quero me deter na polêmica desse texto, porque esse não é o local, não é o fórum para isso. Há diversas teorias, há diversos entendimentos entre os comentaristas e teólogos sobre esse texto. Primeiro porque o sol não anda, o sol não se movimenta, não? E aqui dá a entender que o sol estava o quê? Girando, rodando, não é? Então essa é uma polêmica. Outra polêmica, alguns comentaristas acham que aconteceu aqui uma espécie de eclipse. Outros acham que não, houve realmente uma parada dos movimentos dos astros. Outros acham que aqui tem que ver com astrologia neo-assíria. Eu não vou entrar nesses pormenores, não nos interessa agora. O que para mim é mais interessante é perceber apenas o agir de Deus em resposta à oração de um homem. Estão comigo todos aqui, sim ou não? Beleza. Dado então essa explicação geral sobre a discordância entre os comentaristas, o que me interessa saber aqui é que em resposta à oração de um líder, de um homem
que estava ali no comando do exército, Deus fez o inimaginável. Perceba, vamos concordar com uma coisa. A ciência já comprovou nesse tempo recente que o sol não anda, o sol não se mexe. Quem se mexe, quem anda, quem circula, quem se movimenta é a terra. Estão todos comigo? Beleza? Então toda vez que a Bíblia falar, ou que eu mencionar que o sol parou e que a lua parou, você já sabe que a gente está se referindo a quem? A terra que parou. Beleza? Todos comigo? Maravilha, vamos lá. Eu não sei se você já leu esse texto alguma vez com um olhar bem atento. No meio da batalha, humanamente talvez sem ver saída, Josué ora ao Senhor e disse: Senhor, eu não estou vendo solução aqui, mas eu preciso vencer essa batalha. Se eu não conseguir destruir agora, eles vão se arregimentar, vão se esconder, vão se reestruturar, vão voltar depois mais fortes. Senhor, é agora, preciso da vitória agora. E então, o livro Patriarcas e Profetas vai dizer que, veja, inspirado, Josué disse assim, olhando para o céu ao leste, para a lua ao oeste: sol, detente, pare aí, lua, fica quietinha. O verso 13 vai dizer que o sol parou e a lua também. Ninguém disse amém. Eu acho que é porque você não entendeu o tamanho do milagre. Eu vou explicar. Eu não sei se você lembra, mas lá no prezinho, eu nem vou saber a série, o ano, mas lá na alfabetização, naqueles primeiros anos, a gente aprendeu sobre os movimentos da Terra. E tem dois grandes movimentos da Terra. Esses movimentos da Terra fazem parte das leis da natureza. E elas nunca são alteradas. Eu vou dar um exemplo. A lei da gravidade é uma das leis da natureza. Aqui no Brasil, quando você solta alguma coisa, lá nos Estados Unidos, em nosso planeta, quando você solta alguma coisa de cima, ela vai cair. Alguém ousa soltar um celular, né, sem capinha, sem proteção? Não, porque a gente sabe que vai cair, vai danificar. A lei da gravidade não tem variação, não tem alteração. Quando você solta, cai. Os movimentos da Terra nunca têm a sua paralisação. São leis fixas. Então relembre comigo. O movimento onde a Terra gira em torno de seu próprio eixo em sentido anti-horário, isso é chamado de movimento de... Vige. Só uma pequena parcela da igreja soube responder. É porque eu acho que você esqueceu, não é? Mas vamos lá, aqueles que sabem, vamos ajudar. O movimento onde a Terra gira em torno de seu próprio eixo no sentido anti-horário é um movimento de rotação. Perfeito. O movimento onde a Terra gira em torno do Sol é chamado de movimento de translação. Perfeito. O movimento de rotação, a Terra gira em torno de seu próprio eixo a uma velocidade de 1.669 km por hora. Eu não sei se você tem noção, mas um avião comercial, ele voa a uma velocidade entre 800 e 950 km por hora. Então a Terra está girando 1.669 km por hora no movimento de rotação. No movimento de translação, a Terra vai girar em torno do Sol a uma velocidade de 107 mil km por hora. Isso aqui me faz lembrar uma história. Quando eu estava no ensino médio, eu fiz o ensino médio na escola técnica, porque eu estudei também o curso técnico em eletromecânica. Quando a gente estava numa aula de física no colégio,
Eu lembro que tinha um colega lá nosso, muito querido, mas ele era matutão, bem da roça assim. E aí o professor de física fez num dado momento uma pergunta assim, o professor fez uma pergunta séria. Disse assim, e se a Terra parar? Aí o colega lá do fundão disse assim, nós cai. E todo mundo começou a rir, porque de fato... Só que veja, eu nunca esqueci aquela história. A velocidade que a Terra se movimenta, se ela parasse, de fato, nós cai. Bom, o movimento de rotação, ele é capaz de marcar entre dia e noite. O movimento de translação, ele marca as estações do ano, primavera, verão, outono e inverno. O movimento de rotação, em relação ao Sol, ele dura 24 horas. Em relação às estrelas fixas, dura 23 horas, 56 minutos, 4 segundos e 9 centésimos. O movimento de translação, ele dura 365 dias e 6 horas. É por isso que a cada 4 anos tem um ano bissexto, porque 6 vezes 4, 24 horas. Esses movimentos nunca param. Você não tem noção o que aconteceria com a gente se parasse a Terra. É por causa desses movimentos, especialmente o movimento de rotação, que o planeta nosso tem condições de ser habitável. Quem controla a temperatura e todas as reações químicas do planeta é exatamente o movimento da Terra. Se a Terra parasse, tudo na superfície dela seria lançado a uma velocidade absurda com ventos supersônicos. A fotossíntese jamais existiria. Se a Terra parasse, um lado dela seria torrada pelo calor do Sol e a outra parte congelada pela intensidade do frio. É por isso que há uma composição bela na criação, onde a terra se move continuamente. Agora deixa eu dizer para você, quando Josué olha para o céu e diz assim, sol para, lua fica quieta aí. E o verso 13 vai dizer assim, o sol parou e a lua parou. O que é que isso está dizendo para mim e para você? É que Deus, Ele teve, veja, presta atenção, Deus teve que alterar todo o movimento do planeta, de todo o universo, para atender a oração de Josué. Porque se a terra parasse, ou ela iria ser lançada ao sol e fulminada, ou ela ficaria sendo lançada ao espaço. E você sabe, não é? Ao espaço, qualquer outro objeto ou superfície se chocaria com a terra. Deus foi capaz de alterar todo o sistema do universo, todo o sistema solar, para responder à oração de Josué. O que é que isso tem que ensinar para você nessa manhã? Não há nada impossível para Deus. Qual é a causa que você tem clamado e ainda não recebeu, está desistindo? Qual é a causa? A palavra diz, não há impossíveis para Deus, logo, tudo é possível ao que crê. Mas qual é a ordem, Senhor? A ordem está aqui, oração, clamor, ação. Homem faz a sua parte, Deus opera o milagre. Ellen White diz assim no livro Patriarcas e Profetas. Se puderem me ajudar aí em cima, por favor. Obrigado. Olha o que Ellen White vai dizer. O segredo do êxito está na união de quê, gente? Do poder divino com o esforço humano. Quando Josué clamou, Deus atendeu.
quando Josué clamou, Deus operou o terceiro milagre. Parou o movimento da terra, porque tinha tempo, tinha horário para destruir o povo. E com o movimento da terra parado, com o sol no lugar dele, com a lua lá, com a claridade necessária, Israel continuou perseguindo, encontrou os inimigos e os derrotou pelo poder de Deus. Qual é a luta que você já está se sentindo fraco demais para continuar lutando? Não desanima. Não desiste, continua firme. O Deus que operou no passado em prol de Josué e seu exército é o mesmo que está presente nesse lugar e quer atuar também por você. Bom, olha que coisa linda vai dizer depois. Olha que coisa linda. Verso 13, e o sol se deteve, a lua parou, até que o povo se vingou dos seus inimigos. Não está isso escrito no livro dos justos? O sol, pois, se deteve no meio do céu, e não se apressou a pôr-se quase o dia inteiro. Verso 14, olha que lindo. Nunca houve dia semelhante a este, nem antes e nem o quê? E nem depois dele, tendo o Senhor assim atendido à voz de um homem, porque o Senhor pelejava o quê? Por ele. No livro Patriarcas e Profetas tem uma linda frase, curtinha, você pode dizer ela comigo? 1, 2, 3. As pessoas... Olha que coisa linda. Aquele homem que disse assim, sol, fique parado. Terra, lua, pare aí. Foi o mesmo homem que por horas antes ficou prostrado clamando a Deus por força, sabedoria e milagre. Então a inspiração vai dizer assim: as pessoas de oração são pessoas de poder. Os homens de oração são homens de poder. As mães de oração são mães de poder. É por isso, para você que é mãe e pai, está com um filho talvez afastado da igreja, talvez um filho no mundo das drogas, presta atenção. Oração do pai, oração de mãe tem muito poder. Não para de orar para esse filho nunca. Uma esposa talvez que o marido não faz parte da fé, talvez persegue, talvez impede você de alguns programas. Ora, oração de uma esposa tem muito poder. Oração de um estudante universitário, talvez com problemas na sexta-feira à noite, talvez problemas pela sua fé na sala de aula, só você é cristão ou só você é adventista. Oração de um universitário tem muito poder. Oração de um empresário, talvez a empresa está dando errado, não está nada dando certo, os empregados, sabe, cabeça virada, está um clima terrível, ou talvez as entradas não estão dando certo, as pessoas não estão vindo. Oração de um empresário é oração de poder. Todo mundo que aprendeu a lançar mão dessa poderosa ferramenta vai também desfrutar dos grandes milagres de Deus. Vou terminar agora. Como é que eu quero terminar? É com isso aqui, ó. Antes do anoitecer, o livro Patriarcas e Profetas diz que a promessa de Deus a Josué estava o quê? Cumprida. Qual foi a promessa que Deus te fez? Ou qual foi a promessa da palavra do Senhor que você tomou posse em algum momento da sua vida, que ainda não se cumpriu? Não há impossíveis para Deus. Então não desista de lutar por ela. Mas entenda, é a união do poder divino. Por isso, lance mão da oração. Com o esforço humano. Por isso, faça a sua parte. E no final, vai dar tudo certo. Antes do anoitecer,
a promessa foi cumprida. Último verso que eu quero ler com vocês, verso 21. Olha aí na sua Bíblia como é que está. Verso 21. Qual é a primeira palavrinha que tem na sua Bíblia? Como? Voltou. Quem? O que é que tem depois aí na sua Bíblia? Lê. Aqui está dizendo assim para mim: voltou todo o povo, todo o povo. Dá uma parada aí. Aqui, quando a Bíblia, aqui o autor bíblico disse todo o povo voltou, isso aqui é literal. Usada por Deus, Ellen White vai dizer assim, ó: nenhum homem de Israel foi morto, ferido ou desaparecido. Você diz o quê? Amém. Vitória completa. Eu estou falando de uma guerra difícil, intensa, sangrenta. Nenhum soldado não teve nenhuma baixa. Isso não foi pelas habilidades humanas, foi pelo agir de Deus em resposta à oração. Todo mundo voltou são e salvo. Bendito seja Deus. Agora deixa eu perguntar para você: e as suas lutas? Como é que você tem apresentado ao Senhor? Você tem apresentado ao Senhor? Nas suas lutas, você tem lembrado de orar a Deus? Esses 10 dias de clamor é um lembrete para a gente. Eu não acredito que 10 dias sejam capazes de revolucionar a sua vida apenas nesse período. 10 dias é para iniciar uma revolução que seja contínua. 10 dias de clamor é apenas para despertar você de que, se o compromisso da oração for real na nossa vida, certamente Deus fará grandes coisas. Quantos nessa manhã querem dizer assim: Senhor, me ajuda a entender que é a oração a principal arma na grande batalha da minha vida. Me ajude, Senhor, a orar mais, a te buscar mais, a entregar mais as minhas dores, crises, lutas ao Senhor, a fazer da oração de fato algo real e contínuo na minha história. Será que alguém quer pedir isso para Deus nessa manhã? Deixa eu ver a sua mão. Amém. Não esqueça, independente se é jovem, adolescente, criança, universitário, pai, mãe, a oração está disponível a todos nós, e o poder do Deus que ouve será real em responder a oração de todos nós. Nós vamos ouvir um louvor agora, e depois do louvor quero pedir a Deus uma bênção sobre a nossa vida. Esse louvor é bem conhecido. Se você puder, canta com a gente também. Na verdade é uma oração em forma de louvor. Se a gente orar, se humilhar, clamar, pedir, Deus ouvirá e responderá.